Povo de Deus, boa noite. Maranata. Amém. Que alegria poder estar aqui com vocês nesta noite de quarta, aqui na cidade de Belém de Maria, na Igreja Central, conhecer vocês. É um privilégio poder, numa quarta-feira como essa, ver várias pessoas que deu uma pausa na semana. Alguns trabalharam, outros talvez estudaram, mas que bom que você está aqui na casa de Deus. Neste momento quero convidar a igreja a fechar os olhos para nós falarmos com o Papai do Céu. Poderoso Deus, nosso querido Pai, engrandecido Senhor seja o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua bondade e misericórdia dura para todo sempre. Pai querido, neste momento a tua igreja para que o céu se movimente aqui neste lugar. Na presença, Senhor, dos querubins, na presença dos serafins, na presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós iremos abrir a tua palavra. E queremos, ó Deus, que semelhante a uma flecha, a tua palavra acerte cada coração aqui nesta noite. Perdoa os nossos pecados, sara as nossas feridas. E por favor, ó Deus, fale com o teu povo nesta noite. Que aqui nesta casa possa haver salvação. E que ao término deste culto nós possamos ter uma única certeza de que já não somos nós que vivem, mas é o Senhor que vive em nós. Que essa seja uma realidade em nossa vida. Neste momento o homem sai de cena para que entre em cena o teu Santo Espírito. E que através, Senhor, das palavras humanas, o teu povo nesta noite possa ouvir o timbre da voz do Eterno ecoando em nosso coração. Nós te pedimos essas bênçãos, te agradecemos porque essa prece aqui vai assinada em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra as vossas Bíblias no livro de Juízes. Juízes capítulo 11. Livro de Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11. É importante você folhear o texto. Se você está com alguma dificuldade para encontrar, alguém que está aí do seu lado poderá lhe ajudar você a encontrar o texto bíblico. Quem não lê o texto corre o risco de ficar analfabeto. A Bíblia diz que Jacó amava Raquel, mas não lia, né? Então é importante você ler o texto. Juízes capítulo 11, o verso 1, primeira parte do verso 1 diz assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valente. Nós temos aqui as primeiras pistas acerca do protagonista desta noite, chamado Jefté. E o texto diz que ele era gileadita. O seu pai se chamava Gileade. A Bíblia então se refere várias vezes às terras de Gileade, como por exemplo a região montanhosa da Transjordânia, que é uma área ocupada pelas tribos israelitas de Gade e também Manassés. E o pai de Jefté era um homem rico, respeitado, com uma projeção social. O seu pai era alguém muito importante, um israelita privilegiado. Jefté, o texto diz que ele era um homem valente. Em nossos dias, nós esperamos que os nossos filhos sejam inteligentes antes de serem valentes. Porém, naqueles dias, ser valentes era algo primordial, era algo especial.
ser valente significa ter condições de ser um soldado, que era um sonho de todo garoto da época. E Jefté parecia ter boas credenciais para ser considerado um homem promissor. A questão aqui é que na língua portuguesa existem as conjunções coordenadas sindéticas, adversativas, a saber, a palavra mas, porém, todavia, no entanto, entretanto. Essas palavras, queridos, ela tem um grande poder de mudar a sequência de uma ideia. Imagine o professor chamando o pai de um aluno e ele diz: olha, pai, o seu filho é um bom garoto, todos gostam dele, na hora do intervalo ele vive ali cercado de gente, é o centro das atenções, na quadra ele é o craque do jogo, mas não tem tirado boas notas. Percebe? Mas, queridos, é uma palavra pequena, mas com grandes implicações. E muitas vezes ela então se intromete como um estraga-prazer, jogando por terra todos os nossos sonhos e anulando todas as disposições que nos eram favoráveis. E existe então um mas no seu caminho. Jefté tinha um mas. Porém, o texto continua dizendo, ainda no verso 1, a segunda parte do verso 1 diz assim, porém, ou algumas traduções está, mas ele era o filho de uma prostituta, e Gileade gerara a Jefté. Isso agora mudou toda a perspectiva do texto bíblico. Nós não temos mais o jovem com potencial. Imagine como deve ter sido sua concepção. Gileade tem então uma discussão com a sua esposa, ele sai para espairecer, senta-se à mesa de um botequim e logo surgem companhias. E Gileade então tem alguns momentos de prazer e ele volta para casa. Dias depois, ele recebe uma mensagem da prostituta com quem estivera, dizendo: estou grávida, o filho é seu. Nós não sabemos como ela descobriu que o filho era de Gileade, dada a natureza da sua atividade, mas o fato é que a palavra de Deus relata que tudo isso era verdade. As semanas então vão se passando, a barriga daquela mulher vai crescendo, ela vai perdendo então clientes. Imagine que palavras devem ter sido usadas para se dirigir, ser aquele um desenvolvimento em seu ventre. Você é um erro, vai causar um estrago na minha vida. Quem dera você não existisse. E queridos, ainda no ventre materno, Jefté já carregava o estigma do seu filho ilegítimo, e isso deveria acompanhá-lo até o último dia da vida na face da terra. Mesmo antes de vir à luz, já fora então um filho rejeitado. O fato é capaz de perceber os sentimentos e as expectativas que os seus pais nutrem em relação a ele. E durante a gravidez, mãe e filho compartilham de sensações, desgostos e sobressaltos comuns. Existem marcas que instalaram em nós quando ainda estávamos no útero materno e que podem acompanhar-nos nos assombrados anos. E queridos, 9 meses se passaram e um dia Gileade se depara com uma caixa de papelão na frente da sua casa. Lá havia um bebê e um bilhete que dizia: tome que o filho é seu. Em outras palavras, se vire. Aquilo que até ali estava sendo agora administrado por Gileade para se manter em segredo, agora esse caso se torna um caso público. Imagine a surpresa da sua esposa. Certamente havia em seu coração a decepção misturada com ódio, certamente transferido por ela para Jefté. E sempre que ela via ali então a lembrança daquele episódio de infidelidade do seu marido.
E aí surgem algumas perguntas. Jefité pediu para nascer? É claro que não. Ele pediu para passar por essa situação? De jeito nenhum. A segunda pergunta, pergunte para Jefité, agora já um adolescente, onde é que está Deus nessa história? Ei, amados, ele terá então dificuldade para responder. Você certamente já teve dificuldade para responder também essas questões. Mas vamos avançar agora no verso 2. O verso 2 diz assim: também a mulher de Gileade lhe deu o quê? Filhos. Pela ordem do texto, Jefité parece ser o filho mais velho por Gileade. Agora ele tem outros irmãos. E mais uma vez, usa a sua imaginação, pinte agora o quadro da família, tomando agora uma refeição, cada um sentado na sua cadeira, como de costume. Jefité, então, talvez, no assento mais distante ali da sua madrasta, é, então, metralhado pelo olhar dela, que vida aparentemente sem qualquer propósito. Jefité, ele é rejeitado por sua família, por sua madrasta, por seus irmãos. Jefité, além dele ser rejeitado na concepção e no nascimento, já crescido, ele enfrenta outros revés também na sua vida. E ele é escorraçado ali de casa pelos irmãos mais novos. E ainda no verso 2, o texto continua dizendo, na última parte do verso 2, diz assim: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Essa desculpa, então, não herdarás, não tinha nexo algum, uma vez que ainda que Jefité fosse o filho mais velho e os filhos primogênitos abocanhavam 50% da herança dos seus pais, bem como assumiam também a liderança da sua família, era um filho bastardo, e filhos bastardos não recebiam nenhuma herança. E ainda assim, o expulsaram para evitar qualquer risco. A ganância, ela supera então o amor da sua família. A porta da casa, ela se fecha atrás das costas de Jefité. Não há ninguém que o defenda. O seu pai está em silêncio, o seu pai não tem moral nenhuma, comunidade conivente, ele se sente sozinho, ele começa agora uma caminhada de 120 quilômetros ao norte do seu velho lar. E o texto continua dizendo agora no verso 3, assim: então Jefité fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. É impressionante, querido, como nós escolhemos para viver lugares que refletem a forma como nos sentimos. Jefité, então, ele escolhe um lugar insípido, um lugar inóspito. Existe um rancor no seu coração, existe uma sensação absurda de desamparo. E pergunte a ele: onde é que está Deus? Será que Deus existe mesmo? Qual é o propósito dele para a vida de Jefité? Um grande estudioso, Warren Wiersbe, ele afirma que a vontade de Deus jamais o conduzirá a um lugar em que a graça de Deus não pode guardá-lo. Vou repetir: a vontade de Deus jamais o conduzirá a um lugar em que a graça de Deus não pode guardá-lo. É muito fácil nós pronunciarmos esta frase. O difícil é nós compreender e aceitar que tudo que se vive é um deserto, como a terra de Jobe. O que mais impressiona é que o nome Tobi significa frutífero. E deserto significa o encontro com a palavra. E a palavra, ela é Deus. Queridos, isso Jefité, ele só iria aprender mais tarde na sua vida. E Philip Yancey, ele tentando nos auxiliar nesse contexto, ele diz que a fé significa você crer antecipadamente no que só fará sentido em retrospecto. O grande desafio é que nesse instante nós só temos o presente.
Nós não conseguimos olhar para o futuro em meio a uma situação como essa. Nós só conseguimos olhar o que está ao nosso redor. Mas a história não para por aqui. Quem Jefté então encontra naquela região? Com quem ele conviveu? A Bíblia ela nos dá a resposta ainda no verso 13, a segunda parte diz assim, que lá existiam alguns homens leviatos que se ajuntaram com ele e com ele saíam. Em outras palavras, esses homens eram homens maus, eram homens ordinários. E queridos, Jefté então ele se associa a um grupo indisciplinado, um grupo que era violento, um grupo que era especializado na arte do assalto à mão armada. Era gente que colhera aquele lugar porque sentia o que Jefté sentia. Diante disso, o nosso protagonista, ele toma então uma decisão: se não sou amado pelos meus irmãos, pela minha família, pelo menos eu vou ser temido pela sociedade. Olha o pensamento de Jefté. O que ele então compreendera ainda é que temor jamais seria sinônimo de amor. Porque temor e amor não combinam. Há em nosso coração uma peça como a de um quebra-cabeça, uma delas se chama o amor. E a peça chamada temor jamais se encaixará no espaço reservado para o amor. Isso deve ter se tornado a vida de Jefté ainda mais amargurada. Também ele passa a ser famoso por causa do seu jogo violento e uso habilidoso de armas. E nesse interim, por um tempo que não podemos determinar com exatidão, mas que certamente foi um período longo, não há sinais de que ele tenha mantido contato pessoal com Deus. E sobre a demora então de Deus, Charles Swindoll, ele afirma: Deus não é escravo do relógio humano. Comparado às obras do homem, ele é extremamente deliberativo e dolorosamente lento. E queridos, a prova disso está em outras histórias. Abraão espera 25 anos para ter um filho. Moisés espera 40 anos no deserto para se tornar libertador dos hebreus. José espera 13 anos da sua chegada ao Egito e sua ascensão a governador da nação. O que nenhum desses personagens percebeu é que Deus esteve trabalhando o tempo todo ao longo desse período na história, preparando-os para cumprir o seu propósito magnífico. E queridos, a terra de Tobi realmente é uma terra frutífera, como nós veremos agora. Mas a pergunta é: há mesmo algo acontecendo por trás das cortinas? Há um propósito para tudo isso no final? A luz, ela irá brilhar em meio às trevas. Um herói está brotando em terreno árido. O texto bíblico nos apresenta um episódio que se dá onde viviam os irmãos de Jefté. E no verso 4 o texto diz assim, passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Por 18 longos anos, esse povo descendente de Amon, filho de Ló, filho que Ló tivera com uma das suas filhas após a saída de Sodoma, ele atormentou então a região por onde vivera Jefté, por causa da idolatria dos seus compatriotas. E queridos, os irmãos de Jefté já não aguentavam mais. As suas colheitas eram roubadas ano a ano. Os seus filhos e esposas passavam uma necessidade extrema. O verdadeiro homem forte de que necessitava estava em Tobi e na companhia de amigos que eram violentos.
Os israelitas então perdiam terreno na luta e assim assombraram-se do único que poderia fazer alguma coisa contra os seus opressores. E agora começamos a perceber a obra de arte construída por Deus ao longo do tempo. A hora da virada chegou e Deus tem agora um Jefté diferente daquele dos primeiros versículos de Juízes capítulo 11. Ele agora é um homem forte, é um homem indispensável, a única esperança para a sua gente. Os métodos de Deus começam agora a impressionar até os membros da sua família. E Jefté se torna famoso por seu jogo violento. E o povo de Israel, eles cresciam da sua grande experiência. Porque Jefté, ele era um homem agora temido na sociedade, e as pessoas agora observavam ele e careciam da sua experiência e também da violência de Jefté. Ele agora se torna um homem saqueador e as suas habilidades eram dispensáveis para colocar em fuga os filhos de Amon, que viam agora de saque. E Jefté ele chega a assumir um aspecto heróico nesse momento. As crises exigem homens realmente fortes, líderes capacitados. E Jefté era o único que era capaz. Os anciãos de Israel saíram então atrás de Jefté, disposto a entrar em algum tipo de negociação para que aquele homem violento lutasse em favor deles. E, primeiramente, humilharam-se e ofereceram a Jefté o cargo de general do seu exército. E no verso 6 o texto diz assim, e disseram a Jefté: vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. O recado enviado pelos anciãos do povo foi simples: livra-nos dos filhos de Amon. Somente uma crise poderia livrar aquela gente a fazer tal convite a Jefté. Do contrário, teriam então preferido que o homem valente continuasse longe, atacando fazendeiros e caravanas. Porém, os filhos de Amon perturbavam mais do que Jefté, e assim a ameaça menor, ela foi convocada a fim de eliminar a ameaça maior. E queridos, agora Jefté, ele está então com a faca e o queijo na mão. Ele dá então as cartas, ele é o líder no jogo, quando ele vê aqueles anciãos que não moveram uma palha sequer para defendê-lo antes. Jefté, ele então explode, e ele começa dizendo agora no verso 7, porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsaste da casa de meu pai, porque pois vindes a mim, agora quando estais em aperto? O candidato a general relembrou aos anciãos de Israel como foi injustamente tratado por parte dos seus meios irmãos, que o exilaram dentro do seu próprio povo. Então ficamos sabendo aqui que os meios irmãos de Jefté tinham apelado para que os anciãos do lugar garantissem que Jefté fosse mandado para o exílio. E os anciãos haviam concordado com o plano de expulsão. E queridos, é possível que algum dos meios irmãos de Jefté fosse um daqueles anciãos. E Jefté estava amargurado com o tratamento injusto recebido, como faria qualquer um que tivesse sofrido o que ele sofreu. E por essa razão, ele aproveita então a oportunidade para humilhá-los e confundi-los. Agora, eles eram os que precisavam de Jefté. E agora ele cooperaria, mas cobraria um alto preço. O bastardo não somente herdaria alguma coisa, mas abocanharia a herança inteira. E os seus meios irmãos ficariam com as migalhas do bolo, ou seja, da herança.
E sem ter muito o que dizer, aqueles anciãos somente reforçavam a sua proposta, fugindo do tema do desabafo de Jefté. E no verso 8 o texto diz assim, responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, vem pois conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. A porta do lar, outrora fechada, ela vai ser reaberta. Jefté começa a perceber o que está acontecendo e, aproveitando a oportunidade dada por Deus, ele faz a sua contraproposta. E no verso 9 o texto diz assim, então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Em outras palavras, ele estava dizendo assim: se me levarem de volta para casa, a fim de lutar contra os amonitas, que eram os comandantes do exército, e se o Senhor me der a vitória, eu serei o governador, o chefe absoluto, o pequeno rei, ditador de vocês. Está certo? Combinado? Queridos, os israelitas então estavam procurando um general para aquele período de guerra. Mas Jefté tinha ideias maiores do que essa. Se chegasse a ser general durante a guerra, ele queria continuar líder durante a paz, um pequeno rei na Transjordânia. E Jefté, pois, estava destinado a ser, primeiramente, um general capaz, e em seguida, um pequeno rei investido de autoridade ditatorial. E os anciãos de Israel dispuseram-se a aceitar as condições de Jefté. Na verdade, qualquer coisa que impusesse seria melhor do que continuarem sujeitos à opressão dos amonitas. E aí no verso 10, o texto diz assim, responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. O Senhor é a nossa testemunha. Demonstra que houve um pacto e um juramento solene diante do próprio Deus. E os anciãos de Gileade submeteram-se a uma aliança na qual Deus foi invocado como testemunha. Isso significa que os anciãos não poderiam anular o pacto ou suavizar as condições. E o juramento foi confirmado então em Mispa, em uma cerimônia solene, uma cerimônia pública. Aquele lugar era um lugar alto, talvez revestido de alguma importância religiosa, e o juramento foi feito publicamente, tornando-se absolutamente obrigatório. E o texto de Deuteronômio 23, verso 2, tornava inconstitucional este ato, visto que Jefté era um filho bastardo. Mas essa exceção ela foi feita em vista de grave crise naquele momento. O propósito de Deus estava sendo detalhado ali sob os olhos de todos. Jefté então retorna, arregimenta o seu exército e foi então para a batalha. E agora no verso 29 do capítulo 11 de Juízes, mostra então que Deus ele fez vir o seu Espírito Santo sobre Jefté, a fim então de que ele lograsse êxito. Verso 29 diz assim, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. O resultado foi segundo o propósito divino, assim como foi clamado pelo próprio Jefté. E no verso 32 ele diz assim, assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Os anciãos de Israel tinham saído em busca de um general, mas encontraram mais do que eles tinham imaginado.
o seu general valente, habilidoso, temido pela sociedade, também seria agora o rei local. Isso ocorreria a despeito das leis que proibiam um filho abastado assumir esse tipo de autoridade. Foi então um incidente dramático. O expulso da família tornou-se o chefe de toda a região. A zombaria foi substituída pelo aplauso. As antigas injustiças estavam agora prestes a serem reparadas de uma maneira gloriosa. E Jefté, ele eleva-se muito acima do destino que ele fora decretado por seus impiedosos meios-irmãos e pelos anciãos do povo. O seu destino, porém, estava sob os propósitos divinos. E assim, ele ascendeu na sociedade israelita. E apesar da oposição e da perseguição alheia, a ironia da situação, ela foi então que o seu destino não somente o fez subir na escada social, mas também o tornou líder e chefe daqueles que antes o tinham perseguido. A pergunta é: quem seria Jefté se não tivesse saído da casa do seu pai? No máximo seria um filho bastardo, rejeitado, triste, marginalizado, amargurado. Então Deus, ele trabalhou por meio de todos os seus reveses para que o propósito se cumprisse e o fez um grande vencedor. E para que entendam como é complexo, por vezes incompreensíveis, os planos de Deus, que trabalham para uma conclusão, um propósito maior, eu lembro então da história de uma criança. Certo dia, uma criança vendo a sua avó fazer uma toalha em crochê, brincando no chão, olhando de baixo para cima, essa criança disse: vovó, que coisa feia é essa que a senhora está fazendo? As linhas estão todas misturadas, que negócio esquisito, está tudo sem forma. E a avó, sorrindo para a criança, ela olha e ela diz: calma, logo você verá quando estiver tudo pronto. E ao terminar, ela pede que o seu neto se levante e olhe agora para a toalha, mas vendo de outra posição, de cima para baixo. E a criança, ela espantada, diz: uau, vovó, como as formas são diferentes vistas dessa posição. Que lindo! E queridos, o que nós vemos hoje é a obra de Deus de baixo para cima. E não parece fazer sentido, não parece ter nexo quando nós olhamos dessa perspectiva. Mas um dia nós veremos de cima para baixo, e quando nós vimos, nós diremos: que belo trabalho! Ah, se faltasse apenas um detalhe, nada teria funcionado. Deus, ele tem propósito para nós, para mim e para você, assim como afirma Jeremias. Eu queria que você abrisse o último texto que eu vou ler com você nessa noite, Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, verso 11. Diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Queridos, Deus, ele conhece você. Ele sabe da sua existência antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Ele conhece você. Ele sabe quantas vezes você esteve chorando no seu quarto. Ele sabe quantas vezes você também esteve amargurado, decepcionado. Ele sabe quantas vezes você também se sentiu rejeitado, se sentiu só. E na maioria das vezes você começou a perguntar: Senhor, onde está Deus na minha situação? Por que que o Senhor não escuta?
Por que que o Senhor não ouve a minha voz? E queridos, quando nós olhamos para a história de Jefté, a história dele parecia um caso perdido, parecia um caso sem solução, parecia que não ia ter mais jeito. Deus, ele pega agora um filho que estava rejeitado para se tornar um líder de toda a nação israelita. Eu não sei a sua história, eu não sei quantas vezes você também questionou a Deus sobre a sua situação. Mas entenda que Ele tem propósitos para você. Deu certo com Jefté, vai dar certo com você também. Queridos, eu costumo dizer, olhando para a minha vida, que eu também era um projeto falido. Deus mudou a minha história. Quando eu olho para mim, eu não imaginava estar hoje aqui rodando igual a besta do Apocalipse nesse Nordeste. Mas Deus, Ele muda histórias. Deus tem propósitos para a nossa vida. E Ele tem propósitos para a sua vida também. Talvez você já pensou em jogar a toalha e desistir de tudo. Mas entenda, que às vezes a gente clama a Deus e parece que a gente não estamos vendo o resultado de imediato. E às vezes nós temos que conviver com o silêncio de Deus para nós entendermos que o deserto faz parte da trajetória da nossa vida. Queridos, o deserto representa um lugar de comunhão, um lugar de crescimento. Às vezes Deus, Ele coloca você no deserto para você entender o seguinte, que quando você clama a Ele para que o mar se abra, Ele vai permitir que você passe pelo deserto, para que no futuro Ele coloque você para caminhar por sobre as águas. Queridos, é muito fácil nós estarmos, às vezes, no jardim. Estamos ali com a faca e o queijo na mão, tendo tudo à nossa disposição. Mas está vazio do Espírito. Jardim da tentação, deserto da vitória. Adão e Eva estavam ali no jardim. Tinha tudo à sua disposição. Tinha os melhores frutos para poder usufruir ali naquele jardim. Satanás certa vez olha ali e vê aquele casal que estava ali saciado, tinha tudo à sua disposição. E ele pensa assim, esse aqui vai ser difícil derrotar. E derrota com facilidade. Jesus estava no deserto, 40 dias sem comer. Estava desnutrido, estava ali necessitado. Satanás olha para Jesus e diz, esse aqui eu vou derrotar com facilidade. E Jesus vence. É melhor eu estar no deserto, cheio de Jesus, entendendo os propósitos dele para a minha vida, do que estar no jardim cheio de mim mesmo. Deus tem planos para você. Eu conheço um Deus que muda histórias. Eu conheço um Deus que Ele está agindo em seu favor. Quando nós oramos aqui embaixo, alguma coisa acontece lá em cima. A vida de Jefté foi uma vida cheia de viradas extraordinárias. O
Um homem que tinha tudo para dar errado, mas deu tudo certo. Querido, se tudo der certo na sua vida, aqui na terra, mas você estiver lá no céu, então na verdade deu tudo certo. Pode cair o mundo. Se você entender os propósitos dele para a sua vida, você estará em paz. A sua vida é um projeto de Deus. Você é único, você é única para Jesus. Não existe outra pessoa igual a você. O seu nascimento é um milagre de Deus. Talvez eu esteja falando para você que tenha passado uma situação semelhante a Jefité. Talvez você já começou a questionar também: eu não pedi para nascer, por que eu vim a este mundo? Mas queridos, Deus ele escolheu você antes mesmo de você nascer. E nessa noite ele chama você para que você não somente entenda os propósitos dele na sua vida, mas ele chama você para que também saia da sua zona de conforto e avance no reino de Deus. Ele colocou a eternidade no seu coração. Ele te salvou na cruz do Calvário. E através da salvação que Ele nos oferece todos os dias, Ele te chama nessa noite também para salvar mais pessoas. Entendendo que Cristo não é uma opção. Cristo é a única saída para a nossa vida. Os propósitos dele são maiores do que os nossos. Neste momento, quero convidar a igreja para se colocar de pé. Vamos falar com Deus. Poderoso Deus, quando nós olhamos, ó Pai, para a nossa vida, nós não conseguimos, ó Pai, entender muitas coisas, porque nós somos seres limitados. E às vezes nós olhamos para a nossa vida de baixo para cima. Em outras palavras, nós olhamos, ó Pai, apenas aquilo que está ao nosso redor. E quando nós olhamos, ó Pai, nós nos sentimos uma pessoa insignificante, sem valor. Porque nós somos miseráveis, pecadores, e a nossa vida não passa de um trapo de imundícia. Mas quando nós entendemos os teus planos e propósitos para a nossa vida e começamos a olhar, ó Pai, na perspectiva divina, nós entendemos, ó Deus, que nós temos muito valor, porque o Senhor nos comprou com o seu precioso sangue. O Senhor nos escolheu antes mesmo de nós nascermos. E hoje, Pai, nós entendemos que o Senhor tem planos preciosos para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos salvar lá naquela cruz. Obrigado, Deus, porque lá naquela cruz o Senhor nos deu um novo sentido.
O Senhor nos deu uma outra saída. E hoje o Senhor é a nossa única esperança. Assim como Jefté, ó Pai, que tinha tudo para dar errado, mas era um menino que desde o seu nascimento tinha sonhos. Eu não sei, ó Pai, quais são os sonhos de cada pessoa aqui nessa noite. Mas se os nossos sonhos, ó Pai, não forem realizados aqui na terra, que os teus sonhos e propósitos para a nossa vida possam se cumprir em cada coração. Entendemos que neste mundo tudo passa. E se nada aqui na terra der certo, mas o teu povo desfrutar das bodas do Cordeiro na Nova Jerusalém, então na verdade deu tudo certo. Porque os teus propósitos são muito maiores. Cuida, Senhor, do teu povo. Cuida, Senhor, de cada família aqui da tua igreja. Que cada família, Pai, seja brindada pelo teu Santo Espírito. E que a nossa casa possa por toda a eternidade, por toda a nossa vida, adorar o Senhor. Entrega, o Senhor, o teu povo nas tuas mãos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a tua paz. E que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Essa é a nossa prece e ela vai assinada em nome de Jesus. Amém.